Senhor presidente Pimentel, senador Pimentel, cumprimento também a todos que nos acompanham agora pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas redes sociais. E o que me traz aqui nessa tarde, noite, né, início de noite, é que eu entendo que o exercício da tribuna não se destina exclusivamente à realização de críticas, mas também ao estímulo às boas ações e aos projetos encampados por órgãos públicos exemplares. Nesse sentido, é que me dirijo a todos para ressaltar a atuação do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI, sediado na cidade do Rio de Janeiro, e que desde 1970 zela pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantias de direitos de propriedade intelectual. Trata-se, portanto, de uma instituição imprescindível para o estímulo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, visto que, sem a proteção, não há incentivo ao investimento em pesquisas científicas e à produção intelectual. A qualidade dos serviços prestados pelo INPI se traduz na enorme complexidade de suas atribuições, as quais compreendem a atividade de registro de marcas, de desenhos industriais, de indicações geográficas, de programas de computador e de topografia de circuitos, além das concessões de patentes e averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia. Para se ter uma ideia do gigantismo da missão do INPI, somente entre janeiro e maio deste ano, o órgão recebeu 69.296 pedidos de depósito de marca, entre janeiro e maio deste ano. Reforço, 69.296 pedidos de depósito de marca. No mesmo período, o Instituto outorgou 38.788 concessões, promoveu 26.504 arquivamentos de pedidos e indeferiu 18.178 requerimentos. Cuide-se, assim, de uma tarefa hercúlea, que somente pode ser exercida com extrema dedicação dos dirigentes e servidores do INPI. Daí a importância de terem, no início deste ano, tomado finalmente posse no Instituto 70 servidores aprovados no concurso realizado em 2014, que se juntaram a outros 70 pesquisadores e tecnologistas empossados em julho do ano passado. E eu quero aqui reforçar e, ao mesmo tempo, fazer aqui o reconhecimento especial à atuação do ministro Marcos Pereira, nosso ministro Marcos Pereira, que está à frente do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MDIC, aonde, desde os primeiros dias de posse, tomando conhecimento da situação do INPI, no sentido a questão do concurso de 2014, como também no backlog existente no INPI, porque a demanda é muito grande. Na verdade, ano a ano, maior é o número de pedidos que entram do que aqueles que são liberados, aprovados ou não. Então, existe um backlog muito grande e, desde o início, o ministro Marcos Pereira sempre comentou, mesmo no MDIC, também conosco, sempre comentou o seu desejo de trabalhar para reduzir esse backlog, e não seria possível isso sem um aumento de quadro dos servidores do INPI. Então, imediatamente, o ministro se colocou à tarefa
de conseguir dar posse àqueles que participaram do concurso em 2014. E, sendo assim, em julho de 2016 e também agora, recentemente, inclusive eu estive presente com ele, foram dados 70 posses em julho e mais agora 70 também recentemente. Então, só do concurso de 2014, 140 novos pesquisadores tomaram posse. E a chegada dos primeiros 70 propiciou um aumento na produtividade do NPI já de 60%, devendo esse índice expandir ainda mais com o ingresso de novos empossados. E aí eu chamo a atenção porque, além dos 70 em julho e além também dos 70 agora, recentemente, no início desse ano, nós temos também aqueles que faziam parte do cadastro de reserva. O cadastro de reserva também tem um número grande de concursados que não haviam sido chamados e, da mesma forma, o ministro se empenhou para dar posse àqueles que faziam parte do cadastro de reserva e, assim, tomaram posse mais 70 servidores. Então, nós vemos aí a importância, tudo visando exatamente a celeridade, visando que o NPI possa ter a sua atividade mais eficiente e diminuindo, assim, o backlog, né, tratando daquilo que já está há muito tempo lá sendo analisado. Então, eu quero chamar a atenção de todos, porque a propriedade intelectual constitui a maior fonte de riqueza das sociedades contemporâneas. As empresas mais valiosas do mundo são assim reconhecidas, não pela propriedade de ativos físicos, mas pela capacidade de inovação e produção intelectual. Logo, o Brasil não pode descuidar de sua economia do conhecimento e, para tanto, felizmente conta com a capacidade e a competência do NPI para proteger a nossa propriedade intelectual. Então, eu quero aqui parabenizar todos os servidores do NPI, aqueles que já faziam parte do quadro ou dos quadros do NPI, que, na verdade, reconheço o esforço, a dedicação, o trabalho, e não coloco como culpa deles a questão do backlog. Na verdade, realmente é uma questão de matemática, né? As análises realmente são criteriosas, são análises muito profundas, técnicas, extremamente técnicas, e faltava realmente pessoal. Quero aqui acrescentar que esses novos servidores, para se ter uma ideia, corresponde a 25% do total de servidores já existentes no INPI. Então, um acréscimo de 25% de pesquisadores. Eu parabenizo os novos, né, aqueles que foram novos empossados, reconhecemos o esforço, o sacrifício de cada um para não somente se formar, mas se preparar para o concurso, e tenho certeza que, assim como os que já existiam, os novos servidores continuarão carregando e valorando ainda mais o nome do INPI, do nosso Instituto Nacional de Marcas, Patentes Industriais, né, o INPI. E aqui parabenizo, então, mais uma vez, o nosso ministro Marcos Pereira, pela dedicação, pelo objetivo de fazer, então, com que o INPI venha cada vez mais trabalhar de forma efetiva na liberação e na realização daquilo que é tarefa do INPI. Quero aproveitar também esse momento para registrar que no último final de semana eu tive uma agenda importantíssima, agendas muito importantes no interior do estado do Rio de Janeiro. Eu visitei desde quinta-feira, quando cheguei de Brasília, já fui direto para a cidade de Campos dos Goytacazes, quase 300 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim que cheguei no Rio de Janeiro, pousando, já
peguei o automóvel, já fui diretamente para Campos, aonde participei na cidade de Campos dos Goytacazes do primeiro seminário de desenvolvimento econômico do norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, representado por 42 municípios, e ali nós falamos sobre questões sociais, questões de trabalho e renda, desenvolvimento industrial. Então, foi muito importante, foram 2 dias de fórum. Eu participei no último dia, falei sobre as questões ali do norte e noroeste, o que podemos fazer para trazer investimento, para trazer o crescimento. É uma região onde há um grande potencial de desenvolvimento. Temos ali na cidade de Campos um grande porto do Açu, que hoje ainda não está sendo utilizado na sua capacidade máxima, mas temos que trabalhar para isso. Tem que ser também um atrativo para indústrias, para investimentos. Dali de Campos, isso foi na quinta. Na sexta-feira, participei em Quissamã, da festa, ou das festas, né, que comemoram o 28º aniversário de emancipação de Quissamã, que era um distrito de Macaé. Na oportunidade, eu recebi o título de cidadão quissamaense, e numa cerimônia muito prestigiada. Inclusive, eu mando um abraço a todo o povo de Quissamã que participaram do evento, ficaram ali firmes, ouviram atentamente os discursos dos homenageados, dos vereadores que homenagearam, né, que escolheram os seus homenageados. Dentre eles, eu fui homenageado pelo presidente da Câmara, que é vereador do PRB, o Luciano. Ali estive também, o Luciano Peçanha, estive com a prefeita Fátima Pacheco, que assumiu agora o comando do município, vencendo as eleições em 2016, e Quissamã, assim como Campos dos Goytacazes, eu também estive já relatando também, no sábado, isso na sexta-feira em Quissamã. No sábado, eu estive na cidade de Rio das Ostras, participando de um ato também na Câmara dos Vereadores, com a presença do prefeito Carlos Augusto, a presença do nosso vice-prefeito, que é do PRB, o Zezinho Salvador, vereadores também ali, a prefeita de Carapebus esteve presente, vereadores também de Casimiro de Abreu, vereadores de Rio das Ostras, de Carapebus também, e ali falamos também sobre a situação da região ali de Macaé, Rio das Ostras, Carapebus e Campos, como eu citava, e próprio Quissamã, que perderam muito na questão dos royalties. E eu citava que sabemos que a economia do estado do Rio de Janeiro é extremamente dependente da questão do petróleo, dos royalties, mas temos que buscar soluções. Não adianta reclamar, não adianta se fazer somente de atingido. Nós temos que ser corresponsáveis ou responsáveis por mudanças. E essa foi a proposta, essa foi a minha proposta visitando esses municípios. Não adianta apenas nos fazermos de atingidos, nós temos que ser corresponsáveis ou responsáveis por mudanças. Então, nós temos que buscar soluções, temos que buscar alternativa, e isso só vai acontecer através da união. E um fato que eu citei, eu quero chamar a atenção aqui de todos, eu disse o seguinte: a crise é real, a crise é verdadeira, não tem como fugir dessa realidade. Inclusive, a crise é praticamente um assunto único em todas as rodas de conversa. Mas eu percebo e sempre me coloco dessa forma: diante de uma crise, nós só temos 2 posturas. Ou nos rendemos a ela, nos entregamos a ela, ou enfrentamos para vencê-la. E esse é o nosso objetivo, enfrentar a crise para vencê-la. E o que eu tenho observado, a união de prefeitos, seja de forma legítima, através de associação ou associações de prefeitos, ou seja, por meio de amizades. Eu tenho recebido prefeitos do meu gabinete, prefeitos que estão se unindo na sua região, exatamente buscando
saídas e buscando alternativas. Então, eu quero cumprimentar, parabenizar os realizadores, os idealizadores e realizadores desse fórum em Campos, né, o primeiro Fórum de Desenvolvimento Econômico do Norte-Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, já adianto aqui que esse fórum vai visitar o Estado todo. Eu já tenho pedidos de prefeitos do Centro-Sul, do Sul Fluminense, da Costa Verde, da Baixada Fluminense. Eu já tenho pedidos para que eu vá e visite os municípios realizando esse fórum. No domingo, eu estive na cidade de Macaé, também participando de um grande evento. Na segunda-feira, eu visitei a cidade de Belfor Roxo, cidade com quase 500 mil habitantes, mas que vive muitas dificuldades. Estive com o prefeito Vaguinho, com a sua esposa, que é secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, ela que lá na cidade é conhecida como Mulher Maravilha, devido, muito propício agora, né, com o filme aí em lançamento, mas ela realmente é fã da Mulher Maravilha. Então, uma mulher realmente dedicada, trabalhadora, e ali nós visitamos a secretaria, cumprimentamos ali os servidores. Então, um fim de semana, que eu digo, muito proveitoso, aonde me coloquei à disposição dos prefeitos, à disposição de todos. Aqui, eu sempre digo, o meu gabinete aqui no Senado Federal, ele tem as portas abertas para receber os prefeitos, os representantes dos prefeitos, para que possamos unir forças, para que possamos ajudar. Inclusive, eu também disse, e tive esse entendimento, e tenho esse entendimento, por essa razão que as portas do gabinete estão abertas. Quando o prefeito me liga, eu digo, prefeito, não precisa marcar a hora não, é só aparecer. Só aparecer porque eu vou atender. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, devido às atividades, mas com certeza eu vou atender. Na verdade, eu tenho um entendimento, senador Pimentel, que nós, senadores, na verdade, nós temos que ser aqui no Senado servidores dos prefeitos, porque nós representamos o Estado. E os municípios, os prefeitos representam a população do Estado. Então, nós temos que realmente ajudar, nos empenhar em buscar soluções, buscar programas, convênios, enfim, acompanhar os prefeitos em audiências. Nós temos que fazer o nosso trabalho. Eu entendo que essa é a nossa responsabilidade, ou, de forma particular, eu entendo que essa é a minha responsabilidade no Senado, ser realmente servidor dos prefeitos e, consequentemente, também do povo que o prefeito representa, os munícipes do prefeito, que dependem das políticas públicas, que dependem da ajuda dos prefeitos. Então, fica aqui o nosso registro, parabenizo, então, e cumprimento todos aqueles que estiveram comigo nas agendas, nas audiências, cumprimento mais uma vez os servidores do NPI, cumprimento mais uma vez também o nosso ministro Marcos Pereira, do MDIC, parabenizo pelo excelente trabalho, dedicação, responsabilidade, comprometimento e trazendo realmente, ajudando o Brasil a vencer essa crise. Parabéns, ministro. Obrigado, senhor presidente. Um abraço para todos.